A questão, você chegou a pegar algum caso que você via nítido, assim, claro, não sei se você pode falar respeitando a privacidade dos seus pacientes. Sem identificar Sem ninguém. identificar, né? Algum caso que você notou alguma possível ali, um indício de alienação parental, ou era bem visível, de acordo com algum comportamento, de acordo com alguma atitude da criança ou do adolescente? Sim, já tive situações em que eu me deparei, assim, até esses dias mesmo, eu avaliei uma menininha, eu acho que ela tinha 4 aninhos. E aí, assim, ela chegou para conversar comigo, a primeira coisa que ela falou, eu quero muito morar na casa da minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. Então, eu gosto muito da minha mãe. E aí ela começou a repetir, assim... Você via que era, Você não via era que tava decorado. espontâneo. Parecia exato, algo assim, o afeto não acompanhava, entende? Assim, e aí, claro, enquanto avaliador, você vai conversando, vai desconstruindo, vai tirando foco, e aí era uma criança de 4 anos, então a gente Você vai tentando quebrar aquela coisa que ela programou a falar, para ver se ela falava espontaneamente ou não. Você deixa ela relaxar, Fluir. né? Deixa fluir. E aí você vai percebendo, e claro, quando a gente faz uma avaliação de uma situação dessa que é muito complicada, a gente ouve todas as partes. Então, você ouve a criança, se tem mais filhos, nesse caso era uma filha só, né? Então, tem uma menininha que aí vem com a mãe, depois você pede para vir com o pai de novo, e aí você conversa com um, conversa com o outro, vê a interação. Mas já vi casos em que a criança não quis, de forma alguma, se encontrar com o pai. De forma alguma. Então, assim, você chama para avaliação com a mãe, vem, e chama para avaliação com o pai, ela não vem, não fica no mesmo ambiente. Então, assim... Só que você consegue notar quando é algo forçado ou quando é algo natural, né? Então, e não é, Lucas, porque é bem complicado. Aí você vai perguntar, por que você não quer estar com seu pai? Por que você não quer encontrar, né? O que aconteceu? Não, porque ele é muito ruim, porque ele fala mal da minha mãe, porque Aí você já ele... começa a falar, fala mal, né? Aí, quando você vai ver, não, porque quando ele ficava em casa, ele não deixava ninguém mudar o canal da televisão. Aí você fala, opa, mas espera aí, isso é um motivo, Né? Isso é um motivo. Aí que a justificativo. gente entra na banalização, né? Sim. Então, assim, pode ser que atrás disso tenha outros comportamentos em que esse pai não tem uma habilidade, né, parental muito, né, e a gente vai identificando. Então, a gente tem instrumentos para isso, é por isso a avaliação, né? Então, hoje não existe um instrumento validado para alienação parental. Inclusive, é o meu projeto de pesquisa Que legal. do mestrado, que é a validação de uma escala de alienação parental, né? E desenvolvida pela doutora Paula Gomide. Então, o meu projeto é coletar dados para validar essa escala, que é exatamente para ajudar na avaliação forense desses casos, porque a gente entende que disputa de guarda, que a alienação parental ela só ocorre na disputa de guarda, ou qualquer disputa judicial. Né? Porque se as pessoas falam, mas faz alienação em casa. Tá, pode fazer uma campanha de desqualificação, de difamação, mas ali em casa você tem o acesso à criança. Você tem que pensar, igual o que você falou ficou muito claro, que a alienação parental, ela não é feita assim, o pai vai fazer, a mãe vai fazer por livre e espontânea vontade. Tem algo alguma construído, coisa, né? tem alguma coisa que ela está visando, ou a perda da guarda, ou né, alguma coisa em relação Na maioria à das pensão. vezes. Então, até casos criminais também. Então, você começa a notar que ele está criando aquela situação para ter algo no fundo. Né? Foi o que você comentou. Mas existem casos de alienação que a pessoa não se dá conta Que está alienando. que está alienando. Ela faz propositalmente, mas sem perceber que Porque tá tá Já com virou raiva. natural, né? E já virou natural para ela aquilo. E outro ponto que é importante da gente pensar é que os casos muito graves de alienação, esses que chegam da criança não querer nem olhar para o genitor, não querer contato, bloquear, nesse caso a pessoa foi bloqueada, a pessoa não consegue contato algum com o filho. Então, nesses casos muito sérios de alienação, normalmente existe uma psicopatia envolvida. Né? E aí, o que leva a gente a entender que, por exemplo, uma intervenção psicológica normal na clínica apenas não funciona, entendeu? Não, vai lá e deixa a criança para ser atendida com o psicólogo. Uma hora ali de escuta especializada não vai render o suficiente. Porque aí você tem que ter uma intervenção com o alienador, porque aí a gente tem alguns aspectos desse alienador, né? E aí, quando existe essa possibilidade, o que costuma, né? O que a gente orienta de ser feito? Vai avaliar o alienador de uma forma mais
minuciosa para ver o que tem ali. Porque O comportamento dele é nocivo não só para a criança, mas para ele próprio também até, né? Mas sabe o que acontece nesses casos? Ele não se importa que a criança está sendo prejudicada. Porque ali ele está preocupado com o interesse dele. Mas Egoísta, né? mas a gente está falando de uma psicopatia, entende? Nossa. Que a pessoa não se dá conta que o importante sou eu, não é o outro, é o que eu quero. E até você pode ouvir, né? Ah, mas eu me importo porque meu filho não quer ir, então eu estou protegendo meu filho. Mas se você for investigar por Mas é o trás... filho que não quer ou você que não quer? Então,